o apóstolo Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do 13. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é um título messiânico. Okay? Então Jesus se chamava o Filho do Homem porque ele era o descendente de Davi que deveria vir. E ele seria o último rei de Israel, o rei eterno, né? Jesus, ele era herdeiro legítimo do trono de Israel. Então ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens, em particular, né? Ser o Filho do Homem, ou seja, ser ele mesmo. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Todos equivocados. Todos equivocados, né? Jesus, ele veio em carne e em sangue, ele habitou entre nós, ele nasceu de uma mulher, né? Ele passou esse tempo todo entre nós, okay? Ele não poderia ser nem João Batista, ele não poderia ser Elias, ele não poderia ser Jeremias ou nenhum dos profetas. Disse-lhe, apesar de sabermos que Elias não morreu, né? Elias poderia, reencarnar, não sei como seria possível, imaginemos. Não existe reencarnação. Pela palavra de Deus não existe aquela doutrina que os espíritas defendem da reencarnação, né? Elias já tinha vida, ele já tinha nascido, né? Apesar de não sabermos muito sobre a genealogia de Elias, ok? Não existe nada, a não ser que ele era um tisbita, ele nasceu numa cidade chamada Tisbe, né? Fora isso, ninguém sabe nada sobre Elias, ok? Mas certamente ele nasceu de uma mulher, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, né? A gente pelo menos acredita nisso, certo? Então ele não poderia, Jesus não poderia ser Elias. Elias já tinha morrido, Elias não morreu, né? Ele ascendeu aos céus há muito tempo atrás, né? Elias não viu a morte, assim como Enoque. Ok? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, dioturnamente, o tempo inteiro, quem vocês dizem que eu sou? Então era importante os discípulos fazerem essa confissão, porque dessa confissão dependia a obra que Jesus iria realizar através deles, né? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, sim, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Que confissão maravilhosa. Pedro, nesse momento, ele entendeu que Jesus não era um simples homem, mas era o Filho de Deus. Ele não somente era o descendente legítimo de Davi, porque ele nasceu em Belém. José e Maria eram da linhagem de Davi. Ele era o descendente, do ponto de vista humano, de Davi. Mas Pedro foi além. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus encarnado. Assim, o Espírito de Deus revelou a Pedro. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nenhum de nós pode falar dessa forma se Deus não se revelar através de nós, nos iluminar para que nós falemos dessa forma, ok? Pedro falou de tal maneira que convenceu a todos que estavam ali ouvindo. Glória. Isso só é possível
quando o Espírito Santo de Deus nos revela. E todos ouviram. Aí Jesus fez a declaração, aquela declaração, né, que muitos não entenderam. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro, é sobre a afirmação que ele fez, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Pedro não é representante de Cristo, né? Não é o representante do apostolado, como algumas religiões dizem, o catolicismo romano, né? Que o Papa é um representante que alude a Pedro por causa dessa declaração aqui. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. E ele diz: sobre esta pedra, aquilo que Pedro mencionou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como nós vimos até hoje. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado. Nessa segunda parte também eles usam muito para defender essa questão do papado, né? E não tem nada a ver. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, né? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos. Aí agora vem a parte que nos interessa. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, versículo 21, que convinha ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, né? Interessante como Jesus mostra aqui que ele deveria morrer, né? Ele deveria morrer, mas ressuscitaria no terceiro dia. Deus estabeleceu um preço. Deus estabeleceu um preço. A santidade de Deus. Porque as nossas ofensas, nossos pecados, agridem a santidade de Deus, ou seja, agridem o que Deus é essencialmente. A santidade de Deus cobrou de Jesus esse preço. Ele deveria morrer. E a morte dele foi terrível. Nós conhecemos muito bem. Mateus nos diz lá no final, né? O quanto Jesus padeceu por amor a nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então havia um preço a ser pago. Esse preço não foi estabelecido por Satanás, né? Esse preço foi estabelecido pelo próprio Deus. Foi Deus que determinou que seria assim, para que tudo seguisse a justiça de Deus, para que não se faltasse nada ao pagamento que Jesus fez. Mas ao terceiro dia Jesus disse aos seus discípulos que ele voltaria a viver para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus é diferente das demais. Nós sabemos que durante a história, a Bíblia nos relata, né, os vários fatos, que muitas pessoas ressuscitaram através do trabalhar, do serviço de muitos dos servos de Deus. Jesus mesmo, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro, né? Mas a filha de Jairo e Lázaro voltaram a morrer, né? O filho da viúva de Naim, né? Ele ressuscitou, mas eles voltaram a morrer. Jesus não, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Não morreu depois. Ele ascendeu aos céus. Está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está numa posição de glória, a mesma glória que ele tinha antes de vir e estar entre nós. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Gente, o que Deus determina será feito. Não tem quem impeça. O que Deus determinou, nós não podemos persuadir, nós não podemos fazer com que Deus mude os seus planos. Ninguém, nenhum ser humano na terra é capaz de fazer isso. Todas as vezes que nós vemos Deus desistir, é porque a pessoa alcançou o objetivo que ele queria,
que é o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, não muda os seus planos em relação àquela pessoa. Mas esse plano aqui não poderia ser mudado, porque não diz respeito simplesmente a uma pessoa, mas toda a humanidade. Aquilo que Deus determina, Ele leva até o fim. Ninguém pode mudar os planos do Senhor, né? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, acusador, diabo, enganador, né? Ele não estava se referindo à pessoa de Pedro, mas à influência que Pedro estava sendo submetido, de querer contrariar os planos de Deus. Não é? Pedro estava indo de encontro ao que Deus determinou. É por isso que ele fala aqui, Satanás. Ele não está dizendo que Pedro está endemoniado. O que ele está dizendo é que Pedro está sendo influenciado pelas mesmas artimanhas que Satanás abriu mão quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por ele. Mesma artimanha, mesmo. Como é que Jesus soube? Jesus tem discernimento. Jesus, ele tinha claramente o plano de Deus. Ele conhecia plenamente o plano de Deus. Ele sabia que aquilo era imperioso, que aquilo não poderia ser de outra forma. E vem uma pessoa e diz isso. Não, isso é artimanha, isso é um pensamento que vai de encontro às determinações de Deus. Ok? Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que é que nós somos capazes de fazer por Deus? O que é que eu, os irmãos e as irmãs aqui, o que é que Deus determinou para nós fazermos e nós não temos coragem de fazer? Jesus foi até a última instância daquilo que uma pessoa poderia suportar para fazer. Jesus era um homem como nós aqui, um ser humano. Sim, ele tinha a natureza de Deus, ele era Deus, mas ele estava em carne e sangue, ele era um homem como nós somos. Ele adoeceu aqui por causa dos nossos pecados. Ele que não merecia, ele tomou sobre si tudo aquilo que caberia a nós. Ele adoeceu por causa das chicotadas, ele adoeceu por causa dos espinhos, passou muito tempo sem comer, sem beber água, sofreu bastante, ao ponto da sua carne adoecer. Então, que nós, é isso que Jesus está preparando o terreno. Ele já falou coisas duras para os seus discípulos aqui. Ele estava ensinando os seus discípulos, né, que eles não deveriam temer, que eles deveriam seguir, sim, tudo aquilo que Deus determinou para eles fazerem. Eles deveriam fazer, não deveriam temer. A própria ressurreição de Cristo era um consolo para eles. Porque apesar deles verem Jesus passar por todo o sofrimento que passou, o mal ficou para trás. Ele ressuscitou. Ele voltou à sua posição de glória. As primícias dessa nova humanidade que somos nós em Cristo. Então, por mais que soframos por amor ao nome dele aqui, nós devemos seguir em frente. Devemos ter ousadia de padecer pelo seu nome, né? De ser muitas vezes ridicularizado pelo nome do Senhor, não nos envergonharmos dele, cumprirmos com a sua palavra, não queremos mais voltar àquela velha vida, não queremos aceitar as propostas que hoje nos vêm para nos tirar dos caminhos, as artimanhas de Satanás. Devemos nos manter firmes e fortes do Senhor.
Porque Ele é capaz de nos sustentar. Ele é capaz de nos sustentar. Aquele começou a boa obra é fiel para concluí-la. Ele vai conosco até o fim. Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Por maiores que sejam as dificuldades que nós enfrentamos, porque muitas são as nossas dificuldades. Todo dia nós enfrentamos dificuldades. Por nossa própria culpa e pela culpa dos outros. Por isso que devemos estar em Cristo, esperando em Cristo, sabendo que Deus não nos desampara. Deus está sempre conosco. Por nós sejam as dificuldades que nós estamos passando, nós devemos crer, Ele está passando conosco, Ele está dividindo a carga conosco. Ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele divide a nossa carga, né? Ele nos ajuda a carregar a nossa carga. Então disse Jesus, versículo 24, aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Então ele usou primeiro a confissão de Pedro, usou a confissão de Pedro, depois daquilo que ele mencionou, que ele deveria morrer, era necessário que ele morresse, mas ele ressuscitaria, não é? Aí depois ele usou a contestação de Pedro para poder nos ensinar que devemos seguir firmes e fortes naquilo que Deus nos revelou, naquilo que nós sabemos que é a determinação de Deus para as nossas vidas. Não devemos nem por um momento desviar dos objetivos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então tomar a nossa cruz significa isso. Ter compromisso com os objetivos que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E não nos intimidarmos, nem nos acovardarmos diante das dificuldades. Porque as dificuldades, não temos dúvidas, elas virão. Elas virão. Né? Jesus, ele não nos convida para o mar de rosas. Né? Nossa vida plena ainda não é aqui. É claro que nós já desfrutamos dessa vida, né? Nós já desfrutamos da presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Nós já usufruímos dessa vida. Nós já temos a certeza da salvação, da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se alguém quiser vir após mim, seguir os passos de Jesus, é o caminho que ele abriu na cruz do Calvário, o caminho de santidade, seguir atrás dele os passos que ele determinou, os passos que ele imprimiu nessa terra. Ele diz: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Então há uma cruz para nós carregarmos. Nossa missão, aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós fazermos, tanto coletivo como individualmente. Todos nós aqui temos um serviço a prestar ao reino de Deus. E nós também temos um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Existem coisas que Ele estabeleceu particularmente para nós. Então devemos ficar atentos, devemos obedecê-lo, porque é o melhor para nós. Eu não me canso de dizer, os irmãos e as irmãs já me ouviram falar várias vezes sobre isso. Nós devemos encarar os mandamentos do Senhor como as determinações de um déspota, né? De um ditador. Deus não é ditador, Deus não é déspota. O que Ele determina para as nossas vidas é porque é melhor para nós. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que João diz lá, né? Os mandamentos do Senhor não são pesados, nós não devemos encarar como um peso. Não devemos dizer, como muitos dizem que Deus estraga prazer. Porque estão tão enredados com o pecado, tão absorvidos pela natureza caída, que não querem abrir mão de absolutamente nada para agradar aos outros.
mas deseja agradar a sua carne, e a conta vai chegar, né? Aqueles que agradam a carne, a conta chega. Se não chegar nessa vida, depois que morrer, essa conta vai chegar, porque vai estar diante do trono, né? Vai estar esperando o grande julgamento, né? Vamos entender assim. E será condenado à morte, à condenação eterna. E ele continua: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, aqueles que têm certos interesses que são contrários à vontade de Deus e que insistem por esse caminho, vai perder sua vida. Não quer abrir mão da luxúria, da lascívia, da maledicência, da imoralidade, da desonestidade. Não quer abrir mão. E a palavra de Deus diz que esse perderá a sua vida. E quem perder a sua vida, o que significa isso? Significa deixar a sua vontade de lado, deixar o seu querer de lado, para fazer a vontade de Deus. É isso que significa. Nós não estamos, eu não sinto que eu estou perdendo nada quando eu abro mão de algo que naturalmente as pessoas não abririam, para poder agradar a sua carne. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então não devemos nem por um momento ceder aquilo que tanto nos atrai, que a nossa carne tanto deseja, para satisfazer a nós mesmos e com isso desagradar a Deus. Não podemos nem por um momento abrir mão da santificação. Se o Espírito de Deus nos incomoda para abrirmos mão de algo que Ele sabe que está nos prejudicando, que está nos dominando além da conta, e que aquilo vai nos prejudicar muito, e muitas vezes vai nos condenar, então é melhor nós abrirmos mão. A vida pregressa de uma pessoa determina muito das suas ações cotidianas, né? A partir do momento que ela quer se sentir salva em Cristo. Imaginemos, por exemplo, um dependente químico. Nós sabemos que dependência química não tem cura, né? Basta a pessoa voltar a utilizar aquele elemento químico que ele voltará a ter aquela mesma vida e muitas vezes piora a situação, né? Então vive essa guerra ferrenha entre o desejo, principalmente quando vem alguma situação difícil, que muitas vezes ele usava aquela droga para fugir daquela realidade difícil dele, né? Mas uma vez estando em Cristo, nós temos em nós a capacidade de resistirmos, que é o próprio Deus que nos concede através do seu Espírito. Essa é a maior capacidade que Deus nos dá, de resistir ao pecado, de resistir ao mal, de não voltar a ter a vida que nós tínhamos antigamente, que nós sabemos hoje que tanto se agradava a Deus. Então, imagina essas pessoas como vivem, né? E tantas outras situações de pecados que nós sabemos que levam à morte, né? Não é? Tantas situações. Então é isso que o Senhor está dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aqui ele está falando do ponto de vista humano. O que você é capaz de abrir mão? Se o Espírito de Deus está lhe compelindo a abrir mão e você está insistindo, você está nessa primeira condição. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Salvar a sua vida significa satisfazer todas as vontades da sua carne. Se contentar, mesmo que nós sabemos que é por um curto espaço de tempo,
Melhor é você perder agora e ganhar pela eternidade. Agora, essa questão do perder e do ganhar é uma questão muito pessoal. É como eu falei agora, eu não me sinto, quando eu abro mão de algo em nome do Senhor, eu não me sinto prejudicado. Sabe por quê? Porque eu já preparei, o Espírito de Deus preparou a minha mente para entender que isso é o melhor para mim. E é um exercício que nós fazemos diariamente. É um exercício que nós devemos fazer diariamente. O Espírito de Deus vai nos ensinando, nós vamos aprendendo e vamos aperfeiçoando em toda a doutrina. É por isso que a palavra de Deus é importantíssima, a palavra de Deus. Esse livro é o nosso livro, repito novamente, regra de fé e prática. Deus colocou isso aqui para nós não irmos nem além e nem ficarmos aquém, exatamente o que está escrito. É claro, como eu falei na quarta-feira, é claro que através desse livro nós não conhecemos completamente a Deus. Que nosso Deus é ilimitado, é infinito, nosso Deus. Não caberia nunca em nossa mente tão limitada, principalmente depois do pecado de Adão. Nossa mente sofreu sérias restrições, sérias limitações, tá certo? Mas o que está escrito aqui é o suficiente, é o que nós devemos saber para nos fazer agradar a Deus. Tem muita gente indo além do que está escrito. É um grande perigo, porque a revelação de Deus, nós entendemos aqui que ela já está concluída. Ela foi concluída já no segundo século da era cristã. Está tudo aqui. Não tem nenhuma outra revelação nova. Tudo que nós precisamos saber está aqui. É por isso que nenhuma notícia pode nos abalar. Porque está escrito. O Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que essa é a verdade. Então nada, nenhuma notícia ruim pode nos abalar. Porque nós sabemos que está escrito, é cumprimento da palavra e acabou. O que nós devemos estar cientes é que nós devemos nos aperfeiçoar a cada dia. A cada dia o Espírito de Deus vai nos aperfeiçoando, até que nos tornemos perfeitos em Cristo. A cada dia nós vamos crescendo em sabedoria, não em estatura mais, mas em graça, né? Sabedoria e graça diante dos homens, diante dos seres humanos e diante de Deus. Então não devemos encarar nada que Deus nos exige que abramos mão, porque é o que é melhor para nós. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, né? Quantas pessoas não abrem mão do sucesso da sua carreira profissional, né? Não abrem mão muitas vezes em detrimento da família, né? Em detrimento até a si mesmo. O tempo passa, o tempo voa, né? Chega um momento que a pessoa olha para trás, que de fato ela construiu? O que seria importante para ela e ela não fez? Mulheres hoje abrem mão de ter esposo, abrem mão de ter filhos para seguir a carreira. Mais adiante, quando deseja ter filho, não é questão nem poder mais, a questão é mais difícil, muito mais difícil. Não é? Do que nós estamos abrindo mão e que nós entendemos pela palavra que é tão importante, é tão essencial para nós. Relacionamento com o Senhor nosso Deus, ler a palavra de Deus de forma sistemática, todo dia, orar. Diante de uma tentação, se segurar e com a ajuda de Deus não ceder à tentação. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará ao homem recompensa da sua alma. Ninguém pode pagar. Ninguém
pode pagar pela salvação. Salvação é gratuita. Só existe uma forma de sermos salvos: crer na obra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a única forma de sermos salvos. Então, o que dará ao homem a recompensa da sua alma? Nós não podemos pagar a nossa salvação, né? Nós sabemos que na Idade Média a Igreja Católica começou a vender terrenos no céu, né? Até hoje eles vendem as indulgências, né? E Deus usou esse fato para que os verdadeiros cristãos naqueles dias reivindicassem uma reforma na igreja. O que Lutero e os demais queriam é que a igreja voltasse à verdade. Eles não queriam fazer ruptura, divisão. Não queriam. Queriam que a igreja caísse em si, se arrependesse de toda a maldade que vinha fazendo, não é? Depois de um certo tempo, a partir do 4º século da era cristã. Não é? Então eles não queriam ruptura, divisão. Eles queriam retorno à verdadeira fé. E causou essa ruptura. Deus usou isso. Hoje estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Nós somos o que a Igreja Católica batizou de protestantes, né? Nós somos os protestantes, né? Mas nós é que nós entendemos pela fé e pela palavra de Deus, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras, as suas atitudes, o que verdadeiramente fez em prol do reino de Deus. Gente, a coisa mais importante que nós fazemos em prol do reino de Deus é a nossa saúde espiritual, é o nosso bom testemunho, é nós exercitarmos a sã doutrina diariamente. Essa é a obra que nós fazemos. Porque daí nós repercutimos em nosso meio onde nós vivemos. É através do nosso testemunho, é através de viver a palavra de Deus, sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, praticando a palavra de Deus, a todo tempo verificando, estando atentos às artimanhas do inimigo, assim como Jesus estava atento à artimanha do inimigo através da boca de Pedro, quando Pedro chamou Jesus no canto, depois de fazer aquela declaração gloriosa de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus falou da morte dele, Pedro: não, Senhor, não te preocupes, não vai ser assim não, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só. Então nós devemos estar atentos a essas sugestões, a essas influências. E como é que nós passamos a conhecer, a discernir esses vários aspectos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós. A gente fica com o ouvido aguçado. Quando a gente ouve algo, contrário à palavra de Deus. Deus determinou isso, vai acontecer. Nos tempos de Israel, Judá mais propriamente, quando Jeremias vinha com um discurso totalmente contrário ao que aqueles desejavam. Porque Deus dizia: vou destruir o templo, vou sim destruir Jerusalém, vocês vão para o exílio. Aos profetas, os profetas bajuladores, falsos profetas, influenciados por demônios, por espíritos malignos, falava com que as coisas que agradavam aos corruptos, E Jeremias sabia, porque Jeremias tinha certeza que Deus estava falando com ele. Deus já estava falando a respeito disso desde Moisés, deixando o povo ciente: se vocês não andarem conforme os meus mandamentos, vocês vão padecer, vocês vão sofrer, além da conta, além do que cabe a cada um sofrer. Por causa do pecado original, vocês vão sofrer pelos seus próprios pecados. E o sofrimento era nacional, o pecado era nacional. Mas aqueles que eram fiéis
Deus colocava a sua mão em cima. Amém. Como Daniel, como os demais, né? Como Ezequiel também, né? Que foram levados para o exílio, mas Deus cuidou deles lá. E Deus disse, olha, se vocês não resistirem ao rei da Babilônia, vocês terão uma vida tranquila lá na Babilônia. Então, o que nessa noite nós devemos estar cientes, as advertências que o Senhor tem nos dado aqui, é que devemos seguir as determinações de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, não devemos nem por um momento tentar fugir, porque aquilo que Deus determinou vai acontecer. O que nós devemos fazer é nos preparar para isso. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui é bem interessante, né? Porque se a gente for pensar em um reino mais adiante, né? Todos aqueles que ouviram Jesus falar isso morreram, não foi? Então o que o Senhor estava se referindo aqui? Estava referindo à sua ressurreição e ascensão aos céus. Né? Então, o que nós observamos é que os amilenistas estão certos. Os amilenistas estão certos. Os amilenistas são aqueles que dizem que o reino de Deus já está em ação. Nós já estamos vivendo o reino milenar, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Entende? Os amilenistas, de certa forma, estão certos. Jesus aqui é uma prova disso. Quando Jesus ressurgiu, ressuscitou, ele já estabeleceu o seu reino. Ele já amarrou Satanás não engana mais as nações, aquela questão toda. Então, tudo na Bíblia leva a crer que a posição que mais está baseada na palavra de Deus é a posição amilenista, daqueles que dizem que o milênio já está ocorrendo. Ok? Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Deus nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, que nós façamos a Tua vontade na face da terra. Dá-nos discernimento, Pai, para que nós entendamos as artimanhas do inimigo, Senhor. E que nós busquemos, Pai Santo, fazer a Tua vontade, porque na Tua vontade está o melhor para nós. A Tua palavra nos garante isso. Nós acabamos de ouvir. Aqueles que desejam continuar com a sua vida de pecado, desagradando ao Senhor, no final das contas serão condenados, perderão a vida deles,